Para falar da novidade, precisamos lembrar do que já é conhecido, existente e único. Nessa ferramenta falamos agora sobre os componentes de custo e sobre os centros de custo. Os componentes de custo representam o valor monetário atribuído a cada atividade ou seus recursos. E o centro de custo, o reflexo desses componentes na sua composição, história, na sua atualização ou dinâmica de evolução. Aqui nós temos um projeto com 9 atividades, são 9, e a cada uma dessas atividades foi atribuído um componente de custo que representa o valor monetário atribuído a cada uma para que elas possam acontecer. Na atividade 1 temos 1.000 unidades monetárias do componente dólar. Na atividade 1 temos 5.500.000 unidades monetárias da Kwanzas, que é a moeda utilizada na Angola. E o componente de custo reflete no centro de custo a unidade em suas variações e dinâmica de evolução. Aqui, nesse caso, $1.000 equivalem no centro $1.000. 5.500.000 kwanzas representam 5.500.000 kwanzas. Se nós quisermos entender isso, precisamos analisar os componentes de custo. Componentes de custo, mostrando o dólar. O dólar ele vale 550 kwanzas, ou seja, o câmbio da moeda. E aqui nós temos a informação de que o dólar são 550 kwanzas. O kwanza é uma unidade monetária, ou seja, $1 equivale a 550 kwanzas, sendo a kwanza a referência aqui. Colocamos o real também aqui, mas podemos ver o componente e podemos ver também o centro de custo. O centro de custo representa em si componente dólar. O dólar participa desse componente. O centro de custos Kwanza possui o Kwanza. E um centro completo, unificando todos os custos, reúne dólar e Kwanza. Lembrando que essas unidades monetárias possuem referências e relação entre si. O que nós estamos vendo aqui nessa visão é o valor em dólar, o valor em Kwanza e o valor em Kwanza totalizando moeda Kwanza e moeda dólar. O gráfico mostra aqui a evolução da curva de desembolso, a curva S, nos 3 elementos monetários: dólar, Kwanza e no conjunto completo. Tudo isso aqui sendo observado na referência da moeda Kwanza. Quando nós partimos para os centros de custo, nós podemos ver que conjunto dólar, conjunto Kwanza, conjunto Kwanza e conjunto dólar. Temos o componente e temos o centro de custo. E eles estão iguais, porque não há anomalia, variação, não há periodicidade, não há mudança temporal ou de alocação das moedas, das unidades monetárias. Quando vemos o último layout, a gente consegue ver variação quando nós provocarmos essa variação. Nesse layout nós temos quanto se gasta em dólar, quanto se gasta em Kwanza, e nos gráficos nós vemos o custo do dólar, do centro de custo e do componente. O objetivo disso é mostrar que o que já existia agora dá lugar à novidade, ao news do nosso Spider Project. A gente pode ver aqui que existe agora a possibilidade do componente de custo ter um período de funcionamento diferenciado. Então vamos ver o projeto e vamos ver o período do componente de custo.
O dólar, que é o nosso objetivo de estudo, ele tem uma variação. Entre esse período até esse período, ele tem uma variação diária de 1%. Então, no caso aqui será 10% acontecendo diariamente sobre o valor anterior. O dólar, então, não é mais constante. Ele passa a mudar de referência, ficando maior diariamente na ordem de 10%. Usando no cálculo, o resultado de projeções financeiras vão ser diferentes. Eu já tenho uma linha de base para poder comparar com essa alteração que fizemos agora. E a novidade está aí. É possível atribuir períodos de variação e variações periódicas. Quando eu peço para calcular, nós temos em azul claro a linha de base, em azul escuro aqui a variação do centro de custo. Olhando aqui nós temos o valor de 9.000, mas a moeda varia e aqui nós vamos ter a variação refletida no centro de custos. E aonde está isso? Show column, cost center, dólar. Há uma diferença aqui. 9.000 equivale agora a 10.088 na moeda Kwanza. Então a gente consegue observar que o recurso novo, dito pelo período do componente de custo, permite que a gente coloque variações periódicas ou um aumento. Nesse caso, ele passa a valer 800 kwanzas entre 1º de dezembro e 31 de dezembro. O resultado disso é diferente. Não aplicado, aplicado. E vai ter um aumento para 800. Depois o aumento vai desaparecer. Em 31 de 12 ele volta ao valor normal. Aqui é possível ver a diferença. Acontece a linha de base azul clara e a linha nova azul escura, o que mostra que houve um aumento por conta do aumento do valor do dólar nesse período. Então, a novidade é que, além das múltiplas moedas possíveis de serem utilizadas no modelo, agora a variação do componente de custo pode ser montada por conta de um aumento de um período ou do aumento percentual de um período, ou ainda ele pode ser um aumento periódico a partir de uma data até outra data, num percentual de 10 ao dia, ou na semana, ou no mês. Esse recurso novo permite enriquecer o modelo e torná-lo cada vez mais perto da realidade, da prática ou da necessidade do profissional.